Agora a gente pode entrar nessa parte do transtorno para adultos. Ele pode surgir mesmo quando estes não apresentam sintomas durante a infância? Olha, naturalmente as pessoas que têm TDAH, com frequência surgem já os primeiros sinais na infância. Mas pode ocorrer que, por exemplo, pessoas que estejam acima de 30 anos, quando eram adolescentes, ainda não tinha, de certa forma, esse diagnóstico fechado e nem todos os profissionais da área de saúde saberiam reconhecer adequadamente. Então, essas pessoas acabaram naturalmente desconhecendo os seus sinais de TDAH, tanto na área de desatenção, inquietação, como impulsividade. E às vezes isso vem estourar em faixas mais altas de idade, né? E na fase adulta, doutor, então, quais são os prejuízos que a pessoa tem no trabalho, por exemplo? Olha, na fase adulto, os prejuízos do TDAH continuam existindo, né? O adulto no trabalho, ele pode ter justamente dificuldade de fazer as tarefas no tempo determinado pelo seu chefe ou pela empresa. Ele pode ter vários tipos de esquecimento e isso contribui para que os projetos do trabalho dele sejam atrasados. A dificuldade, às vezes, de cumprir etapas. Uma outra característica desses prejuízos do TDAH na empresa é muitas vezes que ele acaba impulsivamente pedindo dispensa da empresa para buscar uma nova atividade. Então você observa que o currículo de uma pessoa com TDAH, ele passa em várias empresas por curtos períodos. Ele fica muito insatisfeito e acaba jogando para cima e às vezes buscando uma outra empresa. Então são pessoas que têm passagens em vários locais pelas quais eles trabalham, né? E isso no relacionamento afetivo também deve atrapalhar bastante. Olha, no relacionamento afetivo também o TDAH tem uma característica comum, tanto para homens quanto mulheres, que são vários casamentos desfeitos, não é? Então, a durabilidade da relação conjugal, justamente por impulsividade, por atrito, eles costumam ser mais curtas. E isso faz com que o TDAH realmente acabe rompendo esse casamento. Então também às vezes é comum perceber junto a um portador ou uma portadora que a vida afetiva ela é feita de envolvimentos curtos, conturbados e que isso é uma marca, é uma característica da pessoa, né? É uma marca registrada da pessoa. Uma pessoa pode viver a vida toda dela desconhecendo que tem esse transtorno e, por consequência disso, não sabendo que ela poderia ser mais completa, mais feliz. Como é que isso, quando a pessoa descobre que existe essa possibilidade, com o tratamento e tudo mais, ela consegue levar uma vida normal e é rápido esse trabalho no adulto? Quando ela descobre em idade adulta que tem TDAH, é um alívio. Por que é um alívio? Porque a partir daí ela começa a entender as dificuldades que ocorreram na vida dela, desde a infância, desde a adolescência, começa a ter um sentido. Ela começa a perceber por que ela agia daquela forma que ela não tinha controle sobre aquele comportamento. Então, o diagnóstico de TDAH em fase adulta, às vezes é uma libertação. Porque ele percebe que tem aquelas dificuldades e começa a entender que não era só uma manifestação pessoal dele que ele não conseguia alterar. É um transtorno que tem uma característica neurobiológica, um transtorno neurobiológico que deixa uma cicatriz. E essa cicatriz impede desse crescimento nessa situação. Então, quando ele recebe esse diagnóstico, ele vai atrás de literatura, ele começa a ler a respeito sobre o TDAH, os seus sintomas, seus efeitos, e percebe que também há um tratamento, e esse tratamento traz uma melhora visível. É uma grande satisfação saber disso. E ao mesmo tempo uma preocupação, porque como é um transtorno hereditário, pode ser que alguns membros da sua própria família, no caso filhos, porventura tenham o transtorno também. Então sempre é um alerta para os portadores de TDAH, principalmente adultos, observarem seus filhos se manifestam características desse processo.
E é por conta de todas essas questões e dúvidas a respeito da doença ou do transtorno que nós estamos hoje falando com o Dr. Ronaldo Ferreira Ramos, que é um especialista nesse transtorno. Aliás, doutor, eu gostaria de lhe perguntar sobre informações a respeito da doença, como ela é divulgada, por exemplo, nas escolas, porque eu sinceramente nunca ouvi falar desse transtorno, assim como milhares de pessoas não conhecem. E é muito bom a gente estar podendo falar disso aqui na rádio e saber mais informações, né? Existe alguma também palestra, algum livro, alguma coisa que as pessoas possam se informar? Naturalmente ainda, apesar do TDAH, o diagnóstico ter já mais de 12, 13 anos, ainda é um transtorno desconhecido. Isso é desconhecido da população, também é desconhecido da área médica, alguns profissionais da área de saúde ainda desconhecem. Também na minha área de psicologia, profissionais da minha área também, às vezes não têm conhecimento pleno sobre o que é o TDAH e seus prejuízos. Então todo esse programa que você está fazendo, todo esse programa de informação para a população, é uma coisa muito importante, porque acrescenta um tijolinho a mais no conhecimento, na informação. Nós vamos divulgando e fazendo com que as pessoas, na medida do possível, sofram menos, não é? Então, realmente a gente precisa ter informação, a gente precisa ter artigos, a gente precisa ter entrevistas, programas de televisão que alertem sobre essa característica do TDAH. O TDAH não é um modismo, não é um transtorno que veio favorecer a venda de medicação. É justamente um transtorno que, sendo tratado, vai reduzir o desgaste, vai reduzir as dificuldades que a criança, que o adolescente, que o adulto também tem. Então é muito importante essas informações. Outros tipos de informações, a própria escola. A escola precisa se atualizar com esses diagnósticos existentes, porque na escola é que surge a quantidade maior de pessoas e portadores com esses problemas. E a diretoria, seus professores bem instruídos, bem capacitados, vai ter maior facilidade. Tanto é que uma das missões da nossa associação, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é também criar capacitação para professores, capacitação para profissionais da área de saúde mental, entre psicólogos e médicos. E o que nós fazemos justamente é isso, trazendo a informação científica para esse público, né, que nos procura, que vem tirar suas dúvidas conosco. Hoje a BDA nasceu de uma associação sem fins lucrativos e nós acabamos fazendo mensalmente reuniões em várias cidades do estado e várias cidades do Brasil, não é? Até eu recomendo para aquelas pessoas que estão interessadas em saberem mais informações, que entrem em contato com o nosso site, que é o tdh.org.br, não é? E ali você vai ter uma série de informações, artigos científicos, para que você possa compreender melhor. Recomendamos também muito o nosso livro do Dr. Paulo Matos, que também foi um dos pioneiros a trazer o diagnóstico do TDAH para o Brasil. E ele tem um best-seller escrito nessa área, que é chamado No Mundo da Lua. Ali é uma linguagem muito boa e didática, principalmente para os pais, que podem observar em seus filhos comportamentos característicos desse transtorno. Então, eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo e que, por sinal, ficaram mais interessados, que vão em busca de informação. Hoje ainda nós não contamos com uma política de Estado que permita premiar os portadores de TDAH, porque o transtorno ainda não é reconhecido pelo Estado como um transtorno neurobiológico de características, como eu falei para vocês, de origem genética, e seria um transtorno que causa realmente dificuldades escolares, apesar que ele não é um transtorno de disfunção de déficit intelectual, mas ele é um transtorno que dificulta o aprendizado, não é? Doutor, e o doutor sabe, já existe alguma lei que proteja os portadores do transtorno do TDAH? Infelizmente ainda nós não temos uma lei que premie os portadores de TDAH que tem um transtorno crônico e precisariam do apoio do Estado, tanto no que diz a respeito de políticas públicas de manutenção de saúde, como também o que diz respeito à educação.
Então ainda nós não temos, mas temos algumas pessoas ligadas à nossa associação que têm buscado, junto ao Congresso, fazer com que seja respeitado o diagnóstico de TDAH e perceba quanto ele traz prejuízos não só para a educação, mas para o público e para todas as pessoas envolvidas. Porque diminuiremos os riscos de incidências de acidente, diminuiremos os riscos de uso de drogas, diminuiremos o uso de substâncias químicas, não é? Como o próprio álcool. Então, o TDAH tratado, ele vai trazer menos ônus para a própria população e as pessoas envolvidas nesse diagnóstico. E com isso as pessoas viverão mais felizes, né? Olha, com certeza, o TDAH, como é um transtorno que realmente traz prejuízo, a partir do momento que você o cura, ou melhor, você o trata, você reduz as dificuldades que essa pessoa tem no seu dia a dia, você está fazendo um cidadão mais capacitado, você está fazendo um cidadão mais feliz, você está fazendo com que a família dessa pessoa tenha maior estabilidade emocional e afetiva. Então, naturalmente, quando você descobre um outro problema qualquer e você consegue tratar, como a diabetes, como um outro problema, uma miopia, a partir do momento que você trata, você percebe que os resultados lhe trazem bem-estar. Bem-estar não só físico, como psíquico também. Então, é muito importante, quem quiser mais informações, tudo sobre esse transtorno TDAH, deve acessar o site www.tdah.org.br, repetindo, www.tdah.org.br. E também vale salientar que maiores informações no livro No Mundo da Lua, de Paulo Matos, todos poderão ter mais acesso às informações e poder, com isso, identificar se existe algum familiar, um filho, que tenha alguns desses sintomas e, claro, buscar auxílio psicológico e assim poder fazer o tratamento com eficácia. Bom, Dr. Ronaldo Ferreira Ramos, foi um prazer tê-lo conosco. Gostaria de alguma consideração final, alguma dica, alguma coisa a mais que possa ajudar os nossos ouvintes? Eu queria agradecer a oportunidade de estar junto com você, trazendo algumas noções sobre esse transtorno. É muito importante essa divulgação. Aqueles que querem conhecer nosso trabalho, como você disse agora há pouco, entre no site da BDA e lá vocês vão saber de reuniões que nós mantemos em várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil por inteiro. Mas qualquer coisa também me coloco à disposição para responder alguma coisa. Pode entrar em contato junto ao meu e-mail, que é rfr1@uol.com.br. Eu estarei à disposição para responder algumas perguntas dos nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigada, doutor. Foi um prazer falar com o doutor nessa tarde e esclarecer essas dúvidas. E, bom, termina aqui mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Espero que todos tenham aproveitado bem essas informações. E até o próximo sábado com Miriam Campanhã na Ao Céu Pro Saúde. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.